Ok. Então, irmãos, paz do Senhor a todos, aqueles que já estão aqui, Amém. aqueles que vão chegar, aqueles que vão acessar depois dessa reunião, de qualquer forma. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus e que a graça de Deus esteja sobre todos nós nesta reunião de oração que tem se tornado uma exposição bíblica, versículo por versículo, quase, né? Mas num contexto muito bem elaborado, explicado como tem sido usada essa palavra ontem, né? Uma degustação da palavra de Deus. Que bênção, né? Então hoje é dia 7 de agosto de 2026. É uma sexta-feira. Já chegou de novo o final de semana e já chegou de novo o domingo. Tá aí. Glória a Deus, né? Vamos orar ao Senhor nesse momento e depois nós daremos continuidade à nossa reunião. Ó querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac e o Senhor é o Deus de Jacó, que se tornou Israel. O Senhor é o Deus da Bíblia, é o Deus da nossa salvação, que inventou a salvação desde antes da fundação do mundo, quando nada havia, quando o Senhor já preenchia o universo e resolveu criar a terra e nela colocar o homem. E esse plano maravilhoso do Senhor veio sobre nós naquela declaração que o Senhor fez à serpente, que alguém lhe feriria o calcanhar, a cabeça, e ela apenas lhe feriria o calcanhar. Causa dor, é claro. Quem já não teve um esporão na vida? É dolorido, mas o ferimento de cabeça que o Senhor planejou era para esmagar a cabeça da serpente e nos resgatar do veneno dela, do enrolar do seu corpo, da desgraça que é o veneno de uma cobra no corpo humano. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós que estamos aqui, nós te amamos do fundo do nosso coração, desejamos crescer e nos nossos altos e baixos, nos nossos pecados, nós encontramos a misericórdia do Senhor através do sangue de Jesus e somos salvos. E fomos salvos porque o Senhor escreveu o nome de cada um dos salvos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo inteiro. Muito obrigado. Obrigado por tua palavra, que é a Bíblia, e ela, como tua palavra, nos ensina todos os dias da nossa vida. E à medida que vamos caminhando com a Bíblia, ó Senhor, caminhando na tua palavra, nós ficamos mais vivos, mais alegres, mais inteiros, mais claros, mais cheios de luz. Então, nesta manhã eu te peço, ó Senhor, que esse trechinho de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos dos discípulos de Jesus, Atos do primeiro século, nós entendamos e pratiquemos na nossa vida hoje, nesse século, Senhor, das nossas vidas, em 2026. Louvado seja o teu nome. Adoramos o nome de Jesus e dizemos a Ele que Ele é o suficiente para nós. Ele é o que é em nós, no Espírito Santo, e nós somos muito gratos
agradecidos, gratos do fundo do nosso coração. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. 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 Sirlei, hoje eu vou colocar aqui, você vai fazer assim, supimpa para mim ou assim. Aí eu paro. Vou colocar aqui para iniciar, antes da leitura, uma das músicas referentes a Atos dos Apóstolos e a descida do Espírito Santo. Certamente o Jefferson conhece, possivelmente a Ana Paula conheça. Pastor Alain, Oi? noitinho, se essa música tiver direitos autorais, o YouTube não vai permitir a Ah, publicação. vamos testar. Vamos testar. Deve ter, mas eu vou mandar brasa aqui, não estou nem aí para o YouTube, não. Vamos lá. Então, só me fala assim ou assim por causa do som. Só isso, por favor. Vamos lá. Tá indo bem? Não, Não? não, Não está? não. 50 dias. Tá. Igual parece que começou a sair o som. Como? Parece que está saindo o som agora. Ah, Repete, é? por favor. Vamos repetir. Depois da morte do Senhor. Presta atenção, Atos dos Apóstolos. Depois de pelo ressuscitado, toda a esperança retornou. Depois de 50 dias, toda a esperança retornou. 50 dias. 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor. Mas bem valeu o tempo esperado. Chegou a hora do Deus no mesmo lugar. De repente a promessa chegou. A promessa chegou. Chegou e para ficar. Chegou e para ficar. Como essa promessa chegou? O vento. Línguas de fogo. Chamas relativas. Cada um. Ok. Ficaram cheios do Espírito Santo, plenos de Cristo e de Deus. Irmãos, nós estamos tratando de Atos dos Apóstolos e graças a Deus essa ideia que o Senhor Deus deu ao Saulinho tem sido maravilhosa nos nossos corações. E hoje nós vamos tratar de Atos capítulo 2. Eu estou achando aqui. Já achei. Atos capítulo 2, do verso 37 ao verso 47. Esse texto eu conheci, é claro, quando eu era jovem da igreja presbiteriana, mas não tinha noção do que é isso. E quando cheguei no seminário, eu me lembro, comecei a estudar mais profundamente e prestar atenção e ter tempo e orar mais sobre essas coisas. Foi um texto que me cativou a respeito da vida da igreja. Aí eu punho o meu joelho no chão, eu lembro direitinho, e eu chorava. E eu pedi a Deus que um dia me desse uma igreja assim, para eu pastorear. Uma igreja parecida com Atos capítulo 2.
E vocês vão ver que essa igreja de Atos, que é o modelo é esse, bonde. O modelo de igreja é esse. E nós estamos tentando copiar lá na VID. Vocês vão ver. Em tudo. Mesmo com erros, pecados, dificuldades, mas tentamos copiar. E conseguimos um pouquinho, porque lá parece que é um pré-céu para nós, quando a gente se reúne. E ontem alguém citou aqui, né? Todos nós nos amamos. Eu acho que foi o bonde na sua oração. Todos nós nos amamos, a gente não tem raiva de ninguém. Você tenta o bem para todo mundo, assim, é a intenção de todos aqueles com os quais nós conversamos aqui, não é? Então nós vamos aqui, Atos 2. Você me acode aí, bonde. Deixa aí no texto de 2:47, 2:37 a 47, na versão transformadora, na versão, nova versão transformadora. Se eu engasgar, você me corrija, por favor. Tá bom? Porque graças a Deus, os meus olhos estão melhorando aos poucos. Estive no médico ontem, tá mais claro e tal, mas ainda não foca muito bem e eu posso misturar. Tá bom? Vamos lá. Prestemos atenção. 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer depois do sermão, depois da explicação de Joel, das línguas, da confusão? Eles começam a entender, falam: Irmãos, o que devemos fazer? Agora imagine eles reunidos na casa, não é? Assentados, e mistura-se aqui desde o começo. Tem hora que a palavra usa casa, não é? Que é koinos. E tem hora que usa um lugar, reunidos no mesmo lugar, ou reunidos na casa. E quando o Espírito Santo veio, aquele som intenso, aquele vento dentro do cômodo, com tudo fechado ali, certamente o barulho foi muito grande. E aquilo saiu para a rua, e é claro, os curiosos chegavam e chegavam, e um passava para o outro, e começou aquele movimento ali. Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: olha o que se deve fazer quando o Espírito Santo vem e toca em cada um de nós, na nossa família, na nossa casa, no nosso ambiente. Vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Esse é o resumo do Evangelho, que é a morte de Jesus na cruz, a ressurreição. E como diz aquele lema, o lema presbiteriano é muito bonito, aquele lema do João Calvino, que está na sarça ardente da igreja presbiteriana: um coração pronto e sincero não desprezarás, ó Deus. Todo coração de pecador, de gente má, de gente suja, se achegar diante de Deus com sinceridade, Deus lê, diz o Salmo 35, o coração, porque ele criou todos os homens. Ele lê o coração de todos os homens dentro. Então ele sabe qual é a minha intenção de passar essas palavras para vocês, ou escolher um hino aqui, ou um cântico, porque eu gosto muito de música, através da música ensinar. Sabe quando você, que é doutrinariamente correto, tipo o Bonde, o Cirlei, o Jefferson e outros que conhecem doutrina aqui, qual é o ensino? O que você quer passar? Ou o seu ensino intelectual ou a sua doutrina. Então, é de todo o coração. Creia no Senhor de todo o coração e seja batizado. Por quê? Por causa do compromisso
com a casa, com o koinos. Nós vamos ver aqui a koinonia, a comunhão que vem de casa. A palavra koinonia, de comunhão, vem de koinos, de casa. Aí ele diz assim: então, se vocês crerem, forem batizados, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Ponto. Aqui eu vou parar um pouquinho e explicar. A palavra dádiva aqui, que na versão atualizada é dom, e lá em 1 Coríntios é dom também, mas são duas palavras diferentes. Eu estou repetindo o que eu ensinei para a vida esses 23 anos. A palavra em Coríntios são dons para serviço. É o carisma, é o caris, é o raris, é a graça. Vem desse caris. A palavra aqui é dorean. Lembra que eu já ensinei? Lembra da manteiga doriana e tal? Eu ensinei isso para ligar. É dorean. É uma dádiva de graça irreversível da pessoa do Espírito. Então, todos aqueles que são de qualquer denominação evangélica, que fale línguas ou não, que seja tradicional ou não, quando crê no Senhor, a pessoa só recebe o Senhor Jesus porque antes o Espírito Santo, de forma irrevogável, porque ele quis, a vontade soberana dele, quis entrar na pessoa e dar-se. Vocês receberão essa pessoa, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Agora, aqui tinha que haver um sinal, entendeu? Aquela palavra de Joel tinha que ter um sinal na história onde foi carimbado que ele já veio. É por isso que houve ali um sinal visível daquilo que estava sendo dado invisível. Então, quando alguém chegar para você tentando te ensinar línguas, ó, fala blá, 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 blá. Você fala, rapaz, para com essa carnalidade, em nome de Jesus, porque todos vocês que creem no Senhor, de fato, já têm o Espírito Santo. Você pode não ter a caris de línguas ou de interpretação, ou de serviço, ou de misericórdia, etc, etc, etc. Vai lá em 1 Coríntios, você vai ver os rares lá. Aqui a palavra é Dorian, tá bom? Então vamos para frente aqui. E receberão a dádiva, o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos. Olha, praticamente repetindo Joel aqui, para seus filhos e para os que estão longe, os servos, as servas, todos. Isto é, para todos os que for. Agora presta atenção. Para todos os que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Meu irmão, não adianta, filho. Se não for chamado, não ouve. Agora, alguém precisa chamar, né? É por isso que nós vamos para a Romaria. Entendeu? Ah, se Deus já escolheu, para que eu vou evangelizar? É porque Ele mandou. Para que eu vou orar se Ele já sabe tudo? Porque Ele mandou orar e a oração, como o Saulinho tem explicado para nós aqui, e eu já falei várias vezes, não é para ficar essa pedilância e Deus resolver problema. Saulinho tem batido nessa tecla, graças a Deus. A oração é para eu conhecer mais a Deus na intimidade. Não tem nada a ver com nada. Agora, na oração, eu posso pedir cura, eu posso pedir revestimento, eu posso pedir uma situação de finanças melhor, mas aí entram outros fatores. Não é só isso. Para quem ganha muito ou pouco, a oração é para intimidade. Tem gente que ganha milhares e milhares de reais, está apertado.
Está devendo até o tutano. E tem gente que ganha 3 salários e está equilibradinho na casa dele lá. Serve até lanche para a gente quando a gente vai lá. Então não depende de quem quer ou de quem corre, juntando com esse versículo aqui. Mas de Deus usar da sua misericórdia. Está entendendo, Ana Paula? Então não precisa ficar frustrada quando você errar, não. Você volta para o Senhor e tenta melhorar nele. Ele te aceita do jeitinho que você é, que ele te criou assim. Viu, minha filha? Vamos para frente. Aí ele diz assim: Pedro continuou a pregar, advertindo com, com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração perversa, desse mundo, desse século, da sua mentalidade. Então, nesse ponto agora, nós vamos parar, agradecer o Espírito Santo, Tiagão. Viu, meu amado Tiagão? Ontem eu gostei muito do elogio que o Saulinho fez a você. Eu concordo 100% com o Saulinho. Continue humilde, do seu jeitinho. Continue ser um missionário fiel, junto com a pipoca, porque vocês estão aí, não é para ganhar a Espanha, ganhar a Europa, não. É para plantar essa semente do reino. Ore, agradeça o Espírito Santo e peça que muitos, através das sementes, sejam salvos, Tiago. Muitos, os que foram chamados, atendam ao chamado. E inclui Romaria também. Por favor, Tiago, vamos lá. Amém, amém, pastor. Senhor Deus, nosso Pai, querido Pai, Papaizinho, obrigado, Senhor, por juntos podermos conversar, te pedir, agradecer, adorar o seu nome, entender mais quem é o Senhor, chegar mais perto do seu coração, Pai. Louvado seja teu nome, Deus. Obrigado por esse ajuntamento de irmãos aqui, eu nessa distância e eles aí na nossa querida paróquia rural, David. Que maravilha, Isso, Deus. maravilha. Glória a Deus. Oh, Senhor, Deus. obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo estar em nós. Obrigado porque ele desceu em nós. Obrigado porque ele se manifesta em nós, Deus, com curas, com dons, com talentos e com valentia que nos toca para frente, Senhor. Ó, Senhor, que maravilha esse projeto de Romaria, que maravilha os outros trocentos projetos que temos como VID, os missionários que estão, eu que estou aqui, os outros, Senhor. Isso é um impulso do Espírito Santo, isso é o vento do Espírito que um dia falou conosco, Pai. Eu te peço mais uma vez, siga falando com a gente, Deus. Precisamos ouvir a sua voz, Pai. Te agradecemos porque o Senhor já falou, porque o Senhor fala, porque o Senhor ainda vai falar com a gente, Deus. Oh, Deus. Pedimos toda a provisão do Senhor nessa terra, todo despertar nessa terra, cada semente jogada, cada semente regada, cada semente florescida, Senhor. Tudo é para o Senhor, é pelo Senhor. Senhor, nos ajude, enche as nossas mãos de semente, Pai. Enche as nossas mãos com um regador de água viva. Enche as Isso. nossas mãos com a podadeira, com a colheitadeira, porque não sabemos o processo de cada pessoa. Não sabemos que processo as pessoas estão quando se acerca a nós, Deus. Assim também as pessoas de Romaria, não sabemos a pessoa que está caminhando, em que processo que ela está com o Senhor, mas num Isso. lavar no pé, numa conversa, numa oração, num café quentinho, num Isso. choro, num escutar de uma queixa que a pessoa tem, o Senhor se manifesta nisso. Abençoa todos os obreiros que estão no Romaria, que eles estejam sensíveis à voz do Espírito, a um abraço, a uma oração, ao que seja, Deus, para manifestar, para a semente germinar, ou para plantar a semente, ou para regar a semente, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que maravilha. A minha oração é de gratidão, Senhor, de gratidão, porque o Espírito está em nós, porque o Está. Espírito semeia em nós, porque o Espírito nos movimenta, Senhor. Não somos eu escutei isso faz tempo, não somos um monumento, somos um movimento do Espírito. Não somos uma igreja estática, somos uma igreja que movimenta, que vai, que está. Ó Senhor, louvado seja teu nome. Glória a Deus pelo movimento do Espírito em nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Regadores do Espírito Santo. Regadores da semente. Essa foi boa, Tiago. Oh, glórias. Né? Amém. Os que acreditavam, é isso mesmo? Acreditaram, né? Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Será que foi no tanque de Betesda? Ou será que foi por ablução, assim? Foi por efusão? 3.000 de uma vez? Como é que você explica num dia só? Não sei. Pensa aí, depois conversa com Deus, porque não é tão importante saber isso, não. Né? Todos se dedicar. Ó, agora que começa, como é que a igreja vivia? Todos se dedicavam à oração, ao ensino dos apóstolos, De à coração, comunhão, pastor. de coração, né? Porque a Isso, oração é lá no finalzinho, isso. Todos se dedicavam de coração, isso, obrigado, de coração ao ensino dos apóstolos, que era a doutrina, o ensino correto, não tinha Bíblia, lembra que não tinha Bíblia. Era o ensino que eles tinham aprendido com o mestre e o Espírito Santo ali fazendo já o movimento. Ao ensino dos apóstolos, a comunhão, coinonia em casas, ao partir do pão, que era a ceia, a celebração da ceia, era o partir do pão. Isso é tão importante na nossa igreja, como foi domingo passado, de quebrantamento ali, é um momento muito importantíssimo que Jesus falou para a gente fazer direto. Não é? Ó, vocês vão praticar isso aqui até a minha vinda. Então é reverência pura. É lembrar o sangue, lembrar o sacrifício, comer do pão, tomar do vinho, do sangue. Isso é o partir do pão, de casa em casa, não é? E as orações, que é a última palavrinha no texto original mesmo. As orações de todos juntos. Essa era a igreja. Se a igreja fizer isso aqui com seriedade, com humildade, ela vai para frente. Não precisa inventar moda. Não precisa nem de som. Não precisa de luzes. Não precisa de nada preto em volta. A internet é para ajudar. Se a internet começar a atrapalhar, a gente tira a internet. Se o som começar a atrapalhar, você tira o som. Se qualquer outra coisa começar a atrapalhar isso aqui, você tira. Eu tiro. Se eu estiver dirigindo, eu tiro. Entendeu? Às vezes você deixa essa parafernália que está tomando a igreja aí tomar conta e esquece do essencial. Isso aqui é uma bênção. Ó. Se isso aqui acabar, nós vamos ter que gastar gasolina e ir para um lugar. Entendeu? Então, tecnologia não pode não dominar a gente não. Então vamos lá, para frente. Qual que é o versículo agora, Bode? Me ajuda. É 43 agora? 40, isso, 43. Havia em todos, está acabando já. Havia em todos eles um profundo temor, reverência. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Por que não realiza hoje muitos sinais? Porque já não tem unidade. Enquanto tiver carnalidade no nosso meio, falta de unidade, fingimento, mesmo o Espírito estando, não acontece nada. Nós atrapalhamos. Eles eram um. Aí o cara passava, a sombra dele curava. Mas quando começar a unção profunda, só de você começar a falar, a pessoa começa a chorar. Você pode abraçar, orar, tocar e curar.
Mas temos que recuperar muito terreno perdido nessa igreja desse século. Não é? Os que criam, reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Aqui era bênção, compartilhar o que você tem. Agora, esse verso que vem agora é que é o erro da igreja primitiva, que fez Jerusalém empobrecer. Má administração dos bens e do dinheiro. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro entre os necessitados. Ou seja, não é para a gente fazer isso. Cada bem, cada coisa que eu tenho é para administrar e ser generoso e abençoar sempre. Mas vender e transformar em dinheiro e começar a distribuir dinheiro, todo mundo vai ficar pobre. Aí vira comunismo. O dinheiro está concentrado só lá no governo e eles estão na picanha e o povo aqui no pescoço de frango. E olha lá! Isso é errado. Essa vida em comum desse tipo, todo mundo igual. Não é, Deus não criou assim. É por isso que ele dá uma vida para cada um salário para cada um e uma administração a ser aprendida. Porque nem todo mundo é bom nisso. Procure os bons nisso e peça ajuda, para não ficar padecendo necessidade. Eles ficavam no templo diariamente e reuniam-se para comer e partir o pão. Vamos para frente. 47. Presta atenção agora, que é para a gente encerrar. Olha aqui. Sempre louvando a Deus. Sempre louvando a Deus, sem murmuração e reclamação. E desfrutando da simpatia de todo o povo da cidade. Jerusalém. Crente simpático e não crente antipático. Crente emburrado. Crente de cara feia. Crente simpático. Não é? E aí, o que acontecia? A cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Se a nossa igreja, que tem o Espírito Santo, viver assim, Deus vai acrescentar quem Ele quer, lá na igrejinha rural. Eles vão chegar lá com o carrinho deles, vão gostar, vão pôr no barro, no buraco, tudo, e vão lá e vão desfrutar dessa comunhão maravilhosa do almoço, que não é uma invenção do pastor Alain. É porque eu sempre quis isso numa igreja. Por onde eu passei, tinha muita comida e muita comunhão. E não assim, fechou as portas do domingo, tchau, domingo que vem. Não. Vamos fazer assim a partir das nossas casas. Abra sua casa com simpatia, com generosidade, ajude, mas não sai distribuindo tudo que você tem, não, que você vai ficar pobre. Administra bem. Que o Espírito Santo nos ajude, porque todos nós temos o Espírito Santo. Nós, os que cremos e estamos aqui. Amém? Um beijão, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tem nova palavra amanhã de manhã, hein? Surpresa. Bênção pura. Vamos ver quem que vem amanhã. Né? Beijão em todo mundo.